A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do perdão, o perdoar e também, o mais importante, ser perdoado. Vamos ver a palavra de Mateus, no capítulo 18, do versículo 32 em diante, diz assim: Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Esta passagem, ela tem várias palavras importantes das quais o Senhor faz referência e que nós vamos, ao longo dessa ministração, nós vamos desenvolver, que é uma história que aconteceu entre Deus, o servo e o conservo. O servo foi perdoado e tinha que perdoar o conservo. Essa uma dos primeiros sinais que o Senhor está nos dando é a primeira mensagem que ele quer passar é que se nós fomos perdoados, nós temos que também perdoar. Só que muitas vezes nós nos colocamos em condição de vítima e não conseguimos ver que nós somos ofensores. Ofensores, nós ofendemos pessoas, nós somos injustos e também nós pecamos, consequentemente. Nós precisamos do perdão de Deus, tanto no nosso dia a dia, como das coisas que nós cometemos errado antes de conhecer a palavra, e tudo isso precisa ser confessado para ser purificado, para que o Senhor realmente nos perdoe. Então, o que Deus estava querendo trazer ao conservo, ao coração do conservo, era que ele se olhasse não somente como o ofendido, mas também como o ofensor. Outra questão que o Senhor quer trazer aqui, que não há perdão sem o sentimento de compaixão e misericórdia. Hoje nós vemos um sistema no mundo exigente, que exige perfeição. E uma das coisas que o Senhor nos ministra é a sua misericórdia e a sua compaixão, que Ele tem para conosco, a sua longanimidade, de quantas e quantas vezes Ele vai nos falando para que a gente mude, para que a gente se arrependa, para que a gente busque consertar o caminho com Ele. E nós não buscamos esta realidade para vivermos ela e semearmos ela através das nossas vidas. Então nós exigimos perfeição dos outros e achamos que Deus tem que ter misericórdia conosco. Muitas vezes, quando temos uma postura de perdão retido, nós achamos que os outros têm que serem bons conosco e que Deus tem que ter misericórdia de nós. Mas o que Deus quer nos ensinar e queria ensinar a este servo foi que eu tive compaixão de ti, logo tu terás que ter compaixão dos teus ofensores. Então, o perdão ele está sempre ligado, perdoar está sempre ligado à compaixão e à misericórdia. E por que muitas vezes nós vamos acumulando sentimentos, ressentimentos, e mais uma vez, aquela pessoa está me fazendo isso, e mais uma vez, e as trevas elas não perdem a oportunidade de nos levar para uma posição de sentir que nós somos vítimas, que nós somos os ofendidos, e nós nunca nos conseguimos ver que nós somos ofensores. E aqui Deus estava alertando de que vocês não são vítimas, vocês são ofensores, vocês serão ofendidos, mas vocês vão ofender também. Por quê? Porque a natureza que habita dentro de nós, ela é maligna e ela vai errar sim. Só que a gente não quer nunca que os outros errem com a gente sabe que todo mundo erra. Mas quando a pessoa erra conosco, a gente não aceita. Veja que natureza difícil é essa que habita dentro de nós, mas glória a Deus que nós já fomos escolhidos e que a natureza divina habita dentro de nós. E essa natureza divina que habita dentro de nós, ela veio operar, entre tantas outras coisas maravilhosas, a misericórdia, a compaixão e a longanimidade, para que nós saiba levar esse amor,
essa compaixão, essa misericórdia às outras pessoas. Porque nós não nos relacionamos com seres superpoderosos. Nós não temos um relacionamento com a Mulher Maravilha, com o Super-Homem, com pessoas que tenham superpoderes. Nós temos relacionamentos com pessoas falhas, com pessoas que vão errar conosco e que também nós vamos errar com elas. Isto sustenta os nossos relacionamentos com mais paz, com mais tranquilidade. E a gente tem um coração mais sossegado para estar e sentir que está em comunhão com Deus. E aqui no versículo 33, Deus diz assim: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como eu me compadeci de ti? Então Deus ele não se refere, não devias tu perdoar o teu conservo como eu te perdoei. Ele diz, não devias tu ter compaixão como eu me compadeci. Então, a base do perdão é sempre a compaixão. Então, para que a gente consiga dar o passo para o perdão, principalmente dos relacionamentos, do nosso dia a dia, o trânsito abençoado, né, que nós vivemos, o convívio com as pessoas que não conhecem a palavra, a base é a compaixão, é o amor, é a misericórdia, é o mesmo sentimento que Deus tem conosco. Para isso que nós fomos chamados, para semear esse amor, essa misericórdia e essa compaixão. No versículo 34 diz assim: indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aqui também o Senhor nos alerta de que se nós não fizermos limpezas constantes nos nossos corações, se nós não perdoar constantemente todas as ofensas, tanto as que nós sofremos, que nós achamos que é muito injusto, coisas terríveis que muitas pessoas passaram, se nós não estivermos limpando nosso coração, e principalmente o nosso dia a dia com os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, com as pessoas que nos relacionamos, se nós não fizermos esse processo, isso vai acumulando e vai uma hora que a gente estoura. Vai uma hora que isso responde até mesmo no nosso corpo físico, dando algumas reações físicas, até mesmo de algumas enfermidades. Isso é comprovado através dos médicos, a medicina já comprovou isso. Então, no momento em que nós retemos o perdão e que nós não perdoamos, nós ficamos amargurados, a Bíblia diz no versículo 34 que aquela pessoa é entregue aos verdugos. Outras versões dizem que são aos atormentadores. Quer dizer, quando a pessoa está amargurada e que ela não perdoa, espíritos atormentadores são liberados. Por quê? Porque há portas abertas. A amargura, há ódio, há ressentimentos. Então, aquilo são portas abertas para que o inimigo entre e atormente a pessoa. E Deus não tem como segurar se nós estamos em desobediência, ou seja, nós estamos afastados da sua presença. Verdugos, eu fui no dicionário e significa aquele que executa a pena. Ou então, aquele que é algoz, o carrasco, pessoa cruel, que maltrata outras pessoas. Então, quando uma pessoa está amargurada e retém o perdão e não perdoa, ela é entregue a espíritos que vão executar coisas negativas na sua vida, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções. E muitas vezes isso sai até através dos nossos relacionamentos com palavras e através de coisas que nós investimos naturalmente e que não prospera, a pessoa não alcança a prosperidade, porque ela está aprisionada a esses sentimentos. Vê quão maravilhoso é perdoar. Nós não temos em nós condições, porque a Bíblia diz que é o Senhor que vence todas as coisas por nós. Então nós temos que ir para a presença do Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho misericórdia, mas tu tem. E é fundamental, amados, que nós busquemos a presença do Senhor, reconhecendo que nós somos ofensores, senão nós nunca vamos ter a inclinação para o perdão constante, do qual o Senhor nos ensinou que é constante o perdão nas nossas vidas, é diário. E aí no versículo 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É no íntimo, é lá no interior. O íntimo quer dizer a comunhão com Deus. O íntimo quer dizer que o nosso coração tem que estar completamente compadecido. Não pode ser uma escolha superficial, não pode ser uma decisão. Porque muitas vezes a gente diz assim, isso eu já estou acostumada, ele é assim mesmo, as pessoas fazem isso comigo, ele sempre faz assim comigo. E a gente não vigia, não olha, não vai ver o que tem lá no íntimo. Daqui a pouco está se acumulando coisas negativas lá dentro e a gente
acumula coisas e está perturbado, muitas vezes desorientado por conta de estar com o perdão retido e às vezes nem percebe. Então nós precisamos pedir para que o Espírito sonde o nosso coração e nos mostre, mas nós temos que sempre buscar a presença do Senhor, não como vítimas, mas sim como ofensores. Porque quando nós nos colocamos na posição de vítima, de sofredores, não tem como Deus revelar para nós, porque ele está falando ali que se ele se compadeceu do servo, logo o servo tem que se compadecer do seu conservo. Então é uma questão de sequência, é uma consequência, é um processo em que uma coisa vem de lá de cima que desce sobre outra e que desce sobre outra. Então a minha posição é de ofensor, a minha posição é de pecador diante de Deus, para que ele se derrame com misericórdia, se compadeça e a gente possa cumprir a sua palavra e obedecer a sua palavra que diz que nós temos que perdoar, porque o perdão, amados, ele é bênção sobre as nossas vidas, ele é benefício. Nós recebemos restituição, nós recebemos libertação, nós recebemos proteção, comunhão com Deus. São muitos os benefícios daquele que constantemente está vigiando e perdoando. E repito, são coisas muitas vezes pequenas do nosso dia a dia que nós temos que vigiar. Creio que seja isso que o Senhor queira falar conosco sobre a questão do perdão. Muito mais nós temos que falar, porque é um assunto que nós temos muito que buscar e ter o nosso coração sempre alinhado a Deus, em comunhão com Ele, perdoando, para que sejamos perdoados. Esta é a vontade de Deus para nós. Buscarmos sempre estarmos com o coração cheio da sua presença, cheio de misericórdia, de amor, de longanimidade, para que a gente esteja em obediência, perdoando a todos os nossos ofensores. Amém? Te inscreve no canal, comenta, curte e compartilha esta palavra para que mais vidas sejam abençoadas através desta mensagem e o Senhor possa operar nos nossos corações o seu caráter maravilhoso, restaurando os nossos corações para que sejamos dispenseiros, semeadores desta misericórdia e desse amor que Ele tem para dar a nós e nós semear a todos aqueles dos quais o Senhor quer que nós abençoe. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.